Eu não sei cortar. Tem um jeito? Tem sim. E eu quero mostrar em 4 pontos aqui que você é passível, você consegue fazer um corte de cabelo. Por mais que a sua mente, o seu consciente ou subconsciente diga que não, é possível você fazer qualquer corte de cabelo. E a primeira consideração que eu faço com você, o primeiro ponto, é você pensar o que é o corte de cabelo, o que ele é. Essa explicação eu quero te mostrar. A segunda coisa é que você precisa ter uma audição límpida, uma audição que nada atrapalhe, seja totalmente concentrada quando sua cliente disser ou falar com você sobre o corte. O terceiro ponto é que você precisa desbloquear a sua visão global do corte. Isso vai facilitar muito esse caminho para você chegar ao denominador comum, ou seja, o que sua cliente quer e o que você quer fazer. E o quarto ponto é a execução, que ela precisa da tua dedicação. A tua execução é necessariamente dependente da dedicação. Isso em tudo na nossa vida. E nesses 4 pontos a gente vai passear e a gente vai falando sobre esses pontos. O primeiro ponto é, o que é o corte de cabelo? Você já parou para pensar nisso? Não, nunca parou, nunca pensou, nunca ninguém te perguntou, você se perguntou? Porque geralmente a gente pensa sobre corte, olha assim um corte, olha uma forma, mas a gente não para pensar o que ele é, como ele é formado, como ele é feito. O corte é um conjunto de linhas e ângulos, e esse conjunto de linhas, esse conjunto de ângulos, eles fazem parte de uma construção de uma figura, de uma imagem, de um look, de uma escultura, vamos chamar assim. E essas linhas, elas se cruzam. Essas linhas, elas são linhas horizontais, são linhas verticais, a cabeça é redonda, os ângulos se variam porque a superfície é redonda, mas é um conjunto de linhas e ângulos que a gente consegue proporcionar inúmeras figuras. Uma segunda coisa que você tem que pensar sobre o corte é que o corte é uma geometria aplicada, porque com essas linhas, com esses ângulos, a gente consegue chegar a qualquer lugar. E isso tem uma criatividade infinita, porque você não tem limite. Você pode fazer isso em formas curtas, em formas longas, você pode fazer isso em formas médias, de várias formas. Tá? E uma terceira coisa é que o corte ele faz parte do quê? Da imagem da pessoa. Então, olha só. O corte tem essa responsabilidade, que a gente consegue infinitamente proporcionar várias imagens, várias formas, várias esculturas para pessoas únicas. Por isso, o corte é algo tão poderoso. Eu sempre digo que o corte ele identifica as pessoas. O corte é o que dá identidade às pessoas. O corte de cabelo é isso. É um conjunto de linhas e ângulos que a gente consegue promover qualquer forma nos cabelos, em cima da cabeça, na cabeça, ok? Esse é o nosso primeiro ponto para que você entenda que você tem jeito, é possível você fazer qualquer corte. O segundo ponto é ter o quê? Uma audição límpida. Júlio, o que é uma audição límpida? Quando a cliente chega e senta na sua cadeira, ela começa a dizer um monte de coisas. E muitas vezes ela entra na questão da filha, do cabelo, do trabalho, que ela não consegue amarrar, que ela não consegue arrumar, ela precisa de um cabelo prático. Tudo isso está dentro de uma audição. Você está recebendo um monte de coisas que ela está falando. Então o que é uma audição límpida? É quando você percebe exatamente o que ela está pedindo com toda a vida dela. Não é assim que acontece? A cliente chega, senta na cadeira e ela começa a contar às vezes muitas histórias até dizer o corte que ela quer. A audição límpida, ela passeia nesse lugar. Porque ela tem que estar atenta ao que a cliente está dizendo sobre a vida dela, sobre os problemas dela, sobre como que é o dia a dia dela, o cabelo que não arruma, que arruma. E também para você captar o que realmente ela está buscando na essência do corte dela. O que ela está querendo. E muitas vezes a gente perde isso. A gente perde isso porque ela começa a falar do problema, às vezes o seu dia não é o melhor dia, e você fala, caramba, ela já está falando um monte de coisas que eu meio que já sei que ela vai querer. E meio que a gente se perde. Então essa é a audição suja. A audição límpida é quando você concentra todo o teu pensamento, todo o teu esforço intelectual para que você consiga captar ali o que você pode tirar de melhor para devolver para ela com a escultura que ela está buscando para você. Uma segunda coisa dentro da audição límpida também é a visão límpida, né? Que muitas vezes ela começa a te dar sinais com as mãos. Por exemplo, vamos pensar que ela tem o cabelo cacheado, ela senta na cadeira e começa a falar assim para você: ah, eu não sei, eu não gosto do meu cabelo com muito volume, e ela começa a amassar o cabelo. Às vezes ela nem verbaliza, ela só fala assim, eu não sei o que eu quero, mas ela começa a amassar o cabelo. O que acontece? Você já percebeu que ela não gosta de volume. Uma segunda coisa, às vezes ela tem um cabelo mais fino, e ela fala, ah, eu também não sei o que eu queria do meu cabelo é tão fino, e ele não arruma, e ela começa a dar volume, ela faz o movimento contrário com as mãos. Então isso, e a sua visão límpida, para perceber que com gestos ela está dizendo o que ela quer. Ó, uma não quer volume, a outra quer volume. Então a importância dessa audição límpida é esse posicionamento seu de achar com a tua audição todo o problema, ou realmente o que ela quer naquela essência, né, do cabelo, e também com gestos. E uma coisa importantíssima, você vai também fazer perguntas para ela. Faça perguntas que sejam com o endereço certo. Por exemplo, você gosta de cabelos curtos
ou médios ou longos? Seja bem específico na sua pergunta, porque muitas vezes você fica com mais dúvida mediante as perguntas que você está fazendo. Então é importante essa audição ser límpida para que também as tuas perguntas sejam límpidas, sejam diretas, sejam endereçadas. Então ter a audição límpida é você perceber com o que ela está dizendo, seja com a vida dela, a reclamação da vida dela, a essência do corte que ela quer. A segunda coisa é pensar que ela vai ter gestos, né, que ela vai movimentar com as mãos o que ela quer, o que ela não quer. Isso ela começa a dizer, esse olhar e expressar isso com gestos. E a terceira coisa, use com endereço as tuas perguntas, dê direcionamento e por aí vai. Então, sendo mais específico, se faz uma audição límpida a ponto de você conseguir captar exatamente. Aí quando você faz o corte, ela diz, poxa, você parece que leu meus pensamentos. É justamente por causa da audição límpida. Um terceiro ponto, como desbloquear a visão global. Júnior, o que é a visão global? Aqui é a visão global do corte. Você olha o corte e você percebe que há um monte de ferramentas que foram aplicadas aqui. Desfiado, repicado, né? Tudo foi colocado aqui. E essa é a visão que a gente tem. A visão geral do corte. Essa visão global. Como que a gente muda isso para ficar mais fácil pra gente? Quando você olha, você vê o corte total e isso confunde, né, os teus neurônios com a quantidade de coisas que aconteceu naquele corte, né? Tem cortes extremamente desfiados, tem cortes extremamente retos e a gente não consegue perceber o que aconteceu ali. Principalmente com os cortes que tem muito repicado, muito desfiado, muita textura. Fica muito difícil de perceber. Então, aonde está o segredo? Aonde está a facilidade para a gente entender o corte na sua totalidade? Entender que essa cabeça pode ser dividida em seções. E isso facilita tremendamente a nossa visão global, o nosso corte. Quando eu tenho a boneca, e eu percebo na visão global o que está acontecendo aqui, pode parecer confuso, mas quando eu divido essa cabeça, ó, eu tenho aqui a visão em seções. Ó, vamos pensar o seguinte, nessa visão global, eu decidi separar em pequenos painéis para facilitar a minha visão. Quando eu faço isso, e eu olho, por exemplo, só para a minha lateral, eu diminuo a proporção da minha ótica. Quando eu diminuo essa proporção, fica mais fácil para eu desmistificar ou para que eu possa entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, peguei aqui, ó, o cabelo. Nesse pequeno painel, eu consigo perceber que aqui foi feito camada. Ó. Existe um movimento de camada e de repicado aqui. Olha como é que mudou a minha visão. Quando eu faço a repartição, as seções dessa cabeça, pode ser em 4, em 5, quantas divisões você quiser fazer, facilita a minha visão porque eu percebo exatamente o que está acontecendo. Porque eu vou pegar aquela partezinha aqui, ó, e vou ver o que está acontecendo. Olha aqui, ó, será que foi feito um desfiado? Será que não foi? Olha, o repicado aqui é certo, olha. Já cortou. Ó, eu sei que essa parte aqui está me mostrando que houve uma graduação. Ou que houve um repicado direto em 90 graus. Bem, então quando eu faço a repartição, eu divido a cabeça em partes menores, o que acontece comigo? Facilitou a minha visão completamente. Facilitou para quê? Para que eu perceba exatamente o que aconteceu naquele cabelo. Aí você pode falar assim, Júnior, pô, mas eu consigo exatamente perceber o que está acontecendo? Óbvio que tem texturas que vão te proporcionar exatamente o que aconteceu. Mas tem texturas que não vão te proporcionar com tanta certeza. Porém, você vai conseguir chegar a 80%, às vezes 90% de acerto da imagem que ela te mostrou. Ela te mostrou uma imagem de um cabelo, porque não é assim, ela chega lá, te mostra uma imagem e fala assim, pô, queria esse corte. Aí quando ela mostra, te dá aquele choque. Você olha e fala assim, cara, eu não vi esse corte, como é que eu faço agora? Aí quando você reparte a cabeça, às vezes você não precisa nem pegar o pente, né, e tal, mas só de você olhar agora com essa informação que eu estou te dando, vai ficar mais fácil. Por quê? Eu tenho uma parte pequenininha, eu tenho uma parte menor. Então, divida a cabeça em painéis imaginariamente e perceba o que aconteceu ali. O que está acontecendo, né, nesse cabelo, nesse corte. O que aconteceu, o que passou por ali, a ideia do cabeleireiro. Então, isso vai estar muito mais desenhado, muito mais marcado para que você consiga realizar o corte com mais definição, tá bom? Uma outra coisa importante também, quando você faz isso, é que você precisa considerar quantos tipos de cabelo tem. Olha como é que você repartindo a cabeça, fica mais fácil para você perceber isso. Pensa que existe cabelo enrolado, cabelo cacheado, cabelo super enrolado, cabelo fino, cabelo grosso. Tudo isso está dentro dessa escultura toda que te mostrou. Por exemplo, te mostra um cabelo cacheado, né? Te mostra um cabelo com uma textura mais grossa ou com uma textura muito fina. Bem, isso vai facilitar muito. A textura do cabelo, o jeito, o formato do cabelo, como ele é, o caimento do cabelo, tudo isso está dentro desse contexto aqui. E principalmente, qual foi a ferramenta que você usou? Eu chamo de ferramenta, por exemplo. Repicado, eu chamo que é a ferramenta da textura, né? Desfiado, ferramenta da textura. Então eu chamo os efeitos, né, de ferramenta. Então essa ferramenta de repicado está aqui, está presente aqui. Eu pude ver que está aqui. Por quê? Porque eu fiz uma parte menor, eu não olhei a cabeça toda. Eu tive a visão em seções, em painéis. Então isso vai te facilitar muito, mas muita coisa mesmo.
tá bom? Então, esse terceiro ponto, ele faz parte de uma construção de raciocínio que é justamente para pessoas como eu, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade, eu fiz curso, né, tudo isso, mas eu tinha uma dificuldade tremenda, né, com certas coisas. E eu percebia que quando eu olhava a cabeça toda, eu ficava pensando, me passava milhões de pensamentos, caramba, o que a pessoa fez ali? Como é que esse negócio da pessoa chegar com um cabelo? A pessoa chega lá com uma imagem e fala para você, pô, eu queria isso, como é que você faz? Né, esse vídeo é para isso, para você, poxa, olha, eu não sei cortar, pô, mas tem jeito para mim? Tem, poxa, tem, a partir desse momento que você começa a analisar as coisas com uma certa tranquilidade e também um raciocínio mais lógico da coisa. Bem, se você olhar globalmente fica difícil, agora se você separar, seccionar toda a cabeça, vai ficar muito, muito mais fácil. O quarto e último ponto é a execução com dedicação. Execução com dedicação. Dedicação. Olha só, esse ponto é um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem ou de alguma forma não explicam ou escondem isso, até inconscientemente, não porque querem. Você pode falar assim, pô, Júnior, cara, eu já fiz tanto curso e eu não consigo destravar. Eu não consigo fazer os movimentos, eu não consigo raciocinar, não fica claro para mim. E eu também passei por esse lugar. Eu sei que é difícil mesmo. Mas uma coisa eu detectei. Você tem a sensação, por exemplo, assim, quando você vê... Vou dar um exemplo aqui bem assim, bem simples. Um pedreiro, já viu o pedreiro subindo uma parede? Como é que ele faz aquilo com tanta destreza? Ele consegue subir aquela fiada de tijolo, né? Ou vamos falar de outra coisa, uma senhora que borda há muitos anos. Você para às vezes na rua, tem alguma senhora bordando, fazendo crochê, tricô, aí você vê ela fazendo aquilo com aquele movimento tão rápido naquela coisa, e fala, nossa, como é que ela consegue fazer essa coisa com tanta velocidade? E detalhe, aquilo te mostra uma facilidade, ela tem tanta facilidade de fazer aquilo que você fala, meu Deus, aquilo parece fácil, e quando você pega para fazer, você vê que é um negócio completamente fora, é muito difícil. Agora essa é a realidade. É fácil para ela por quê? Por que para mim é difícil fazer o bordado ou subir uma parede de tijolo? Porque eu não treinei, porque eu não fui capacitado, eu não desenvolvi o meu treinamento, a minha física, a minha biologia para aquilo. Então nunca vai ser. Então essa é a sensação, quando nós vemos uma pessoa fazer algo tão dinâmico, com tanta destreza, com tanta habilidade, é a certeza de que ela treinou muito. E o corte não é diferente disso. Por isso, a execução precisa ter total dedicação. Por que isso? Porque se não for com isso, não dá. Não dá para você contornar essa parte. Todo mundo quer fazer corte bem. A gente olha pessoas cortando, né? Você olha pessoas cortando e você fala assim, nossa, parece ser tão fácil. Ela corta com tanta facilidade. Pô, por que ela faz isso? É porque ela já fez aquilo milhões de vezes. E principalmente, ela não faz só aquilo milhões de vezes, mas ela faz aquilo com um raciocínio muito lógico do que está acontecendo. Ela realiza o corte porque ela treinou muito e também porque ela sabe o que ela está fazendo. Bem, mediante a isso, eu preciso entender, não dá para contornar, não dá para sair fora. Então, Júnior, pô, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar um conselho meu, pessoal, tá? Eu Júnior, o que eu fazia? Olha, eu ia para feiras humanitárias de ação social, eu ia para lá direto para cortar cabelo das pessoas, eu ia em asilo também cortar cabelo das pessoas, e principalmente hoje, na minha época era muito difícil você comprar bonecas para você estudar. Mas hoje é muito mais fácil, você pode comprar bonecas para treinar. E treinar o quê? Treinar tudo. Treinar desde o movimento do pente-tesoura, né, do movimento da escovação, né, que você faz às vezes para secar o cabelo, tudo isso. Então, pensando que a execução é o que te leva, né, à perfeição, essa dedicação sua precisa ser 100%. Senão, de verdade, você nunca vai ser um grande cortador. E aí você vai continuar essa frustração de achar que você não tem a capacidade de fazer. Mas tem, você tem muita capacidade, só precisa ficar claro esses 4 passos e pontos para você. Esses 4 pontos, precisa ficar claro para você esses 4 pontos. A execução precisa da dedicação. Se isso ficar claro, os 3 pontos acima, apesar de serem relevantes, se não tiver a execução, com dedicação, isso não vai acontecer. Então pensa comigo. Aquilo que parece ser muito fácil para alguém é porque já houve uma dedicação intensa, houve uma dedicação muitas vezes dolorosa, porque a pessoa teve que fazer aquilo por muitas vezes, teve que errar, teve que acertar, teve que errar, teve que acertar. Então essa execução precisa. Então pensa comigo. Se você fizer isso, isso vai te dar desenvoltura. E a desenvoltura, ela faz com que você tenha uma aceitação das pessoas que estão em volta de forma muito mais natural. As pessoas começam a querer cortar cabelo com você. Por quê? Porque você faz aquilo de uma forma muito fácil. É muito simples.
Tá bom? Então olha só, a execução ela precisa da dedicação, senão isso não vai ocorrer, você não vai se tornar um cortador e você vai continuar nesse lugar de achar que é incapaz, não tem capacidade para fazer o corte. Então quero dar um exemplo aqui para você, né, dizendo assim, eu acho que eu não tenho jeito. Um exemplo bobo, tá? A vida é feita com fundamentos. Né? Tudo que é extra, né? Tudo que é um especialista, né? Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo de medicina hoje. Falta clínicos gerais hoje na medicina, por quê? Porque todo mundo quer se especializar. O clínico geral é o cara que tem que ter um conhecimento muito mais amplo do que alguém que é específico, né? Que tem uma especialização. Então, tudo está fundamentado na clínica geral. Todos os médicos se formam em clínicos gerais primeiro, para depois procurar uma especialidade, que pode ser a sua, né, de corte, como a minha de corte, apesar de, né, fazer cor, tudo isso, mas a minha especialidade, assim, o que eu mais gosto de fazer é cortar. Tá? Então eu quero te dar um fundamento básico. Nos cursos, muitas vezes, as pessoas não te explicam isso. Por quê? Elas mandam você cortar e acabou. Agora, como é que você precisa cortar? Olha quanta coisa acontece para que o corte aconteça, para que a execução aconteça. Olha só. Eu tenho que primeiro dividir. Ó. Ter esse domínio do pente, para que você entre, né, com a mão, ó, com os dedos. Olha quanta coisa aconteceu aqui. Ó. Eu tive que vir aqui, pentear o cabelo, dividir, ter esse domínio, olha. Tá vendo, ó? Eu pego o pente vira uma ferramenta que parece que ela é inerente ao meu corpo, ó. Eu pego aqui, ó, e coloco dentro do cabelo, ó. Dentro dos dedos, entre os dedos, melhor, ó. Quanto tempo eu levei para fazer isso, ó? E assim sucessivamente. Colocar aqui esse movimento eu treinava, sabe onde? No gato em casa, eu botava o gato no meu colo e ficava treinando esse movimento pente-tesoura. Então esse exercício é um exercício básico, só que as pessoas não dizem para você fazer. Só que quando você não faz esse exercício, isso te permite o quê? A falta de sucesso, a falta de precisão. Então a execução precisa ter essa dedicação por isso. Porque quanto mais preciso você for, mais habilidade você tiver, mais perfeito vai ficar o seu corte. Então olha só, o que é o corte? O corte é um conjunto de linhas e ângulos que promove, né, numa geometria criativa, looks, né, imagens únicas. O corte é isso, é a promoção, é você olhar para uma pessoa e dar identidade a ela. Isso é algo incrível. Como eu já disse, o corte dá identidade às pessoas. Se você olhar nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, você vai ver o que marcaram as décadas foram os cortes de cabelo. Isso é fato. A segunda coisa é a audição límpida. Lembra, olha, você precisa estar atento, que a cliente vai chegar muitas vezes com a vida dela, vai começar a dizer, ela nem vai falar do corte, mas no que ela está dizendo sobre o corte, sobre a vida dela, é que está inserido a praticidade, a suavidade, a sensualidade, o romantismo, tudo isso está inserido dentro do que ela está contando. O terceiro ponto é quando você desbloqueou a visão global. Agora você já sabe como é que faz. Quando você olha um corte, olha para ele, você está olhando ele no todo, mas imaginariamente, você está pensando o seguinte, vou dividir a parte do topo e vou ver o que aconteceu. Vou dividir uma lateral e vou ver o que aconteceu. Vou dividir a nuca e vou ver o que aconteceu. Fazendo isso, você já sabe por onde vai começar o teu cabelo, o corte. Você começa já a facilitar isso para você. Pô, posso escolher o lugar que eu vou começar a cortar. Lógico, talvez você não tenha tanto esse domínio, mas vai chegar um momento que você vai ter. E quero deixar aqui também no meu Instagram, tem aulas lá, no canal do meu YouTube também, vou colocar aqui na inscrição, né? Para que você também veja outros vídeos. Tá bom? Então, desbloqueando a visão geral global do corte, é isso, é você olhar o corte por seções, olhar a cabeça por seções, isso vai te facilitar muito, tá bom? E o último ponto, que é a execução com a dedicação. A sua execução, ela precisa ser precisa, né? Ela precisa ter a perfeição de como fazer, o esmero, aquele cuidado de fazer. E isso leva a dedicação. Você vai pegar 10 vezes, ó, deixa eu pegar a boneca aqui de novo aqui para falar sobre isso. Ó, você vai pegar 10 vezes a mesma mecha e vai fazer esse movimento, olha. Olha aqui, ó. Movimento simples, ó. Peguei a mecha, ó. Botei entre os dedos, botei o dedo lá, fui com a tesoura. E assim eu faço. Eu tenho certeza que se você fizer isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai cortar muito mais rápido do que você imagina. Então, a gente volta, né, ao início do vídeo. Eu não sei cortar, tenho jeito? Eu não sei cortar, tenho jeito? Tem jeito. É possível. Eu não sei cortar, tenho jeito? Tem jeito. É possível baseado nesses 4 pontos. O que é o corte? Ter audição límpida, desbloquear a tua visão global do corte, que agora você já sabe, e a execução precisa de dedicação. Você precisa se dedicar a isso. Se você quer aprender a cortar, não ter problema com corte, siga esses 4 pontos.
perceba isso, né? Já disse aqui que eu tenho outros vídeos no meu canal, né? Aqui no Instagram também, procure lá, isso vai te ajudar. E se você tiver também dúvidas, me mande o direct, que eu posso te ajudar da forma, né, às vezes distante, mas eu posso te dar umas dicas. E digo para você com certeza, olha, sai desse lugar, não sei cortar. Tem jeito? Tem, você tem jeito. Não sei quem te disse isso, ou se foi teu subconsciente, se foi teu consciente, se foi alguém que disse isso, que você não leva jeito para cortar cabelo, mas pelo contrário, esses são os princípios básicos, tá? Esses 4 pontos você vai conseguir cortar. Então, empregue-os aí no teu dia a dia, no teu trabalho, faça deles realmente uma arma, porque é isso que eu uso todo dia. Eu sei o que é um corte de cabelo, o que dá identidade, eu sei o que é ter uma audição límpida, eu sei olhar uma cabeça e dividir por sessões, isso me facilita o que aconteceu, e também eu pratico isso todo dia, eu pratico corte todo dia. Então, que esse